Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Semana Paz de TDAH. Se achegue, porque essas lives são sempre repletas de aprendizado, conhecimento compartilhado e muita emoção. Hoje eu vou conversar com a Ana Lúcia, aluna do curso Fazendo as Pazes com TDAH. Ana Lúcia, assim que você chegar aqui na live, me dá um alô para eu saber qual é o seu Instagram. Se você conseguir, por gentileza, já solicita sua participação aqui na live pra gente bater um papo. É sempre bom ouvir e aprender com as pessoas que enfrentam os mesmos desafios que os nossos, não é mesmo? Você tá aí sofrendo, desesperada, sem saber por qual caminho seguir, sem saber o que fazer com o TDAH do seu filho. Então a Semana Paz TDAH vem para te auxiliar, vem para te mostrar que sim, é possível ter uma vida mais leve, sim, é possível ter uma relação mais equilibrada com o seu filho, sim, é possível reduzir os sintomas da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. E a gente faz isso através do conhecimento adequado. Se você digitar no Google TDAH, você vai ter 1 milhão, uma enxurrada de informações. Vai ter páginas e páginas para você navegar e ter informações mesmo sobre o TDAH. Porém, o fato de você ter infinitas informações não significa que você tenha o conhecimento adequado. Não significa que você tenha o conhecimento que vai te ajudar a enfrentar os desafios diários. Muito pelo contrário, tem muitas informações distorcidas na internet, muitas informações equivocadas e que mais confundem do que trazem clareza para os pais. Então é muito importante que você tenha esse discernimento. E como é que você tem discernimento? Buscando informações corretas. A Ana Lúcia, que é aluna do curso Fazendo as Pazes com TDAH, que eu vou conversar hoje, ela sabe a diferença entre uma informação sistematizada, de um conhecimento adequado, de um monte de informações. E ela vai poder compartilhar aqui um pouquinho da história dela com você. Então aprenda, ouça com atenção todos os relatos dos pais que estão vindo aqui ao longo dessa semana para compartilhar os seus desafios, as suas dores, as suas frustrações e, sobretudo, as suas transformações. Quando a gente tem recursos para enfrentar os desafios diários, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. E, na verdade, essa é a grande sacada da vida, viu? Porque problemas nós sempre iremos ter. Não existe uma vida com ausência de problemas. O que existe, na verdade, o que dificulta você lidar com os problemas da sua vida são os recursos que você não constrói. Então, se você não tem recursos de enfrentamento, se você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Se você não consegue enfrentar os seus problemas, o que acontece? Você paralisa diante deles. E aí você fica desesperada, sem saber o que fazer. Ana Lúcia, você tá por aí? Sinaliza aqui pra mim, deixa eu ver se você já pediu. Ana Lúcia Moraes, é isso? Ana Lúcia Moraes, seu Instagram, só para eu saber aqui. Eu vi que teve uma pergunta aqui, né? Paula, a pessoa com TDAH pode levar uma vida normal? Gente, mas é claro que sim. Desde que a pessoa faça um tratamento adequado. O TDAH não é um transtorno incapacitante. O TDAH não é um transtorno que limita a pessoa de se desenvolver de uma forma saudável, de uma forma positiva. Muito pelo contrário. O TDAH, embora ele não tenha cura, é o transtorno mais tratável da psiquiatria. No mundo da psiquiatria, no mundo dos transtornos mentais, das doenças, das psicopatologias, existem muitos diagnósticos, né? Vou citar aqui alguns só para você entender. Depressão, ansiedade, os transtornos psicóticos, então esquizofrenia,
transtorno da bipolaridade, o transtorno do espectro autista, transtorno de aprendizagem, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, enfim, vários transtornos existem no mundo da psiquiatria. E o TDAH é um dos transtornos mais fáceis de ser tratado. Por quê? Porque a gente consegue regular as alterações que estão presentes no cérebro de uma pessoa com TDAH. O cérebro da pessoa com TDAH, ele é diferente, mas ele não é defeituoso, não tá faltando nada no cérebro. Só que ele funciona de uma maneira diferente. A gente precisa melhorar o funcionamento cerebral. E isso é absolutamente possível com tratamento adequado. E não é só o tratamento medicamentoso que eu estou me referindo. Estou falando também das estratégias que você utiliza na sua casa, da maneira como você conduz o seu filho, da maneira como você conversa com o seu filho, a maneira como você encoraja o seu filho, a maneira como você estuda com o seu filho, a maneira como você vai organizar a rotina do seu filho, a maneira como você vai fazer um sistema de recompensas com o seu filho. Tudo isso ajuda a reduzir os sintomas do TDAH. Tudo isso ajuda a criança a regular esse cérebro desregulado. Portanto, é muito importante que você tenha sim um direcionamento, o conhecimento adequado para você ajudar o seu filho a ter uma vida normal, porque é absolutamente possível que ele tenha uma vida normal, desde que você ajude ele a reduzir os sintomas e diminuir os prejuízos. Porque o que acontece com a criança que não recebe tratamento? Ela vira um adolescente que não recebeu tratamento e um adulto que não recebeu tratamento. E quando a criança não recebe tratamento adequado, ela está mais vulnerável a desenvolver muitas comorbidades. E aí, quanto mais comorbidades a criança tem, mais difícil fica de tratar, mais prejuízos ela vai acumular, tá bom? Então, eu vou aqui chamar a Ana Lúcia, falei demais, me estendi demais. Ana Lúcia, já a sua solicitação, vamos ver se aparece. Porque ontem, gente, nossa, a live de ontem, o Instagram tava de sacanagem comigo. Vamos ver se agora vai. Aceitei aqui, Ana Lúcia, vê se tá aparecendo aí pra você. Ana Lúcia. Aí. E... Oxente. Oi. Paula? Oi, Ana Lúcia. Oxê, Tudo bom? tudo bem, só que eu tô vendo tudo Porque rosa. você não está me vendo. Pois bem, acho que você tem que virar sua câmera. Oxente, será? Deixa eu ver. Agora. E agora sim. Tudo bom, Pronto. Paula? Tudo bem, Ana Lúcia? Que prazer te receber aqui. Que prazer te Que bom. ouvir. Que bom que Prazer você está aqui meu. compartilhando a sua história. Muito obrigada, viu? Obrigada a você por essa oportunidade. Eu acho que é sempre construtivo, a gente sempre aprende, É né? verdade. Mesmo quando a gente acha que está ensinando alguma coisa, a gente está aprendendo também. É verdade. Ana Lúcia, se apresente, fale um pouquinho de você, do Flávio e como é que vocês chegaram até aqui. Eu sou mãe de Flávio, que tem 12 anos, que foi diagnosticado com TDAH aos 6, 7 mais ou menos. Flávio é adotivo, eu tô com ele desde os 4 meses, certo? Ele tem um irmão biológico que nós adotamos também e que é mais velho um pouquinho. E tem uma filha biológica com 22. Então, assim, a gente ainda esperou um pedacinho e tal, e perdi 2. E até que chegaram os meninos quase que ao mesmo tempo. Porque Flávio chegou primeiro e em seguida chegou Caio, com 2 anos e um pouquinho. E aí descobrimos o TDAH, mais ou menos na alfabetização, quando o Flávio começou a não querer assistir a aula da cadeira.
né? Começou a assistir aula debaixo da mesa. E aí, e aí a gente começou a investigar, né? Ele tomou Ritalina inicialmente, mas deu um efeito contrário, não deu certo. E a gente cortou a Ritalina, depois eu procurei um outro profissional, porque ele estava com uma neuro, depois foi para um psiquiatra e passou um ansiolítico para ele, que disse que ele era muito ansioso, que também não deu certo. E aí a gente entrou no Venvance. Ele usava Venvance de 30, mas que mais para frente eu descobri que o de 30 miligramas era muito para a idade dele. E ele passou a usar a metade do Venvance de 30, 15 miligramas. E Flávio usou o Venvance por um bom tempo. Mas, assim, os prejuízos vão acumulando, né, Paula? Então, assim, a escola, os colegas, as pessoas não entendem, as pessoas... existe muito preconceito, existe muita discriminação, os meninos mais ainda, porque Flávio, né? Mais ainda porque é negro, porque é adotivo. Então, assim, além do TDAH, tem essas outras coisas, né? Mas, assim, hoje exatamente, eu estou tirando eles da escola que eles estão. E estou transferindo para outra escola exatamente porque não houve um acolhimento, sabe? Nessa escola que, assim, diante de tudo que eu já estudei, no seu curso maravilhoso, que me ajudou demais, né? Assim, aprendi muito, muito mesmo com esse curso. A gente pensa que sabe porque estudou, já leu na internet, mas, assim, tem coisa, tem aula para revisar, sabe? Tem coisa que o pai tem que ver, tem coisa que eu tenho que passar para outras pessoas de família. Então, assim, tem muita coisa importante que a gente acha, assim, até que precisa rever, precisa esmiuçar mais, sabe? E aí eu comecei até avaliar os profissionais que estão lidando com ele, né? E não é fácil, assim, a gente às vezes acha que está na pessoa certa, porque aquela pessoa deu um suporte emocional para a gente, né? De alguma forma, mas às vezes não está atuando como deveria, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que observar também. E, assim, eu sempre me senti muito perdida, sabe? Com o TDAH, porque apesar de eu achar que eu sabia sobre TDAH, de já ter lido, eu vou tirar o óculos que eu não estou enxergando você direito de perto. E, então, assim, a gente, apesar de achar que entende, mas tudo que você mostra no curso, e principalmente, eu acho assim, você mostra muita coisa, mas mais coisa ainda vem quando a gente acaba o curso. Porque a gente parece que vai digerindo aquilo. Aos A gente, poucos, né? aos poucos, a gente vai digerindo e vai conversando com uma pessoa, com outra. Eu mesma já fiz explanações sobre Flávio, sobre o TDAH, na família. Porque as pessoas não entendem e julgam a ele, e julgam a nós, né, enquanto pais. E assim, a gente já passou por umas situações bem brabas, né? De julgamento, de pedir para sair de escola, dos meninos se juntarem, da turma se juntar e pedir para tirar da escola porque não aguentava ele. Então, assim, são coisas que vão marcando a ele, vão marcando a gente, né? Mas a gente tem que superar. Mas ele é tão pequeno ainda, né? Então a gente fica meio assim, triste com isso mesmo, Uhum. né? Mas assim, o curso é bom para a gente se fortalecer. Eu acho que a gente precisa se fortalecer do pais que estão perdidos mesmo, porque às vezes eu acho até que os médicos estão meio perdidos, porque eles testam as medicações. Ele bota uma medicação e ele vai vendo como a criança vai reagir àquela medicação, que efeito colateral vai ter, vai dar certo, não vai, diminui, aumenta, né? Agora mesmo ele está usando a atensina. E ele estava dormindo na aula.
Então, assim, é, aí ela diminuiu, né, a medicação para poder assim, ter o efeito que quer, mas não precisa, não pode interferir tanto, né? Então, assim, são ajustes que a gente vai fazendo e que a gente tem que estar bem de perto, tem que ter uma parceria muito grande com a escola, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós vamos tentar, assim, colocar em uma outra escola que se diz mais inclusiva, né? Eu já tive boas referências dessa escola e Flávio é empolgadíssimo, tá louco para sair da escola que está, né? Porque passou uns maus bocados lá, sabe? Passou uns maus bocados. Exatamente por intolerância. Eu acho que as pessoas julgam por achar que não, ele está fazendo de propósito, ele é assim mesmo, é educação que não teve, né? Então, assim, as pessoas julgam e rotulam. Elas julgam e rotulam. Então, ele é aquele menino, ó, aquele menino que vai para a coordenação, é aquele menino que faz isso ou que faz aquilo, que bate, né? E é complicado. É muito complicado. É E complicado. Ana Lúcia, você falou, né, que ele começou a apresentar os maiores desafios no início da alfabetização, né? Hoje o Flávio tem 12 anos, então já faz aí, vocês têm um caminho longo percorrido, de muitos É desafios, verdade. eu imagino, né? Ele começou a tomar a medicação com quantos anos? Olha, com 7 anos. Com 7. 7 anos, É, provavelmente, ele tomou Ritalina. 6 para 7. tá. E Ele daí lá começou a tomar naquela Ritalina. época, você achava que dando a medicação seus problemas seriam solucionados? Como era? É, mais ou menos isso mesmo, Paulo. A gente acha que, assim, por desconhecimento, né? A gente acha, não, vou dar essa medicação. A medicação é milagrosa, né? Ela vai fazer tudo resolver e desaparecer num passo de mágica. Mas não é isso que acontece, né? A medicação, ela ajuda ele a se concentrar na escola. Ajuda ele a ter foco na escola. Mas aquele é Flávio, vai ter Flávio o dia todo. Não é só na escola, né? Então, assim, a gente vai ajustando para que esses prejuízos não sejam tão grandes, né? E assim, e são ajustes mesmo, você faz e não dá certo, e ainda está dando muito problema. E aí veio uma mudança de humor muito grande, ele entrou com a risperidona, então ele faz uso da risperidona. Hoje ele já não toma mais a medicação para o TDAH, que seria o Venvance, mas eu vou até, ele vai voltar para a médica, neuro, e eu vou voltar e vou conversar com ela sobre isso, porque assim, eu acho que ele hoje já concentra em algumas situações, sabe? Ele já consegue se concentrar. E mas eu acho que o remédio talvez ajudasse ainda, sabe? Talvez ajudasse. Porque, não sei, é ela que vai avaliar isso. Porque eu acho que tem muito prejuízo. Talvez seja o prejuízo desse tempo todo. Porque prejuízos de alfabetização até hoje, sexto ano, ele está no sexto ano, é muito prejuízo. Agora mesmo eu levei ele numa fono, achando que ele tinha dislexia. Porque ele troca letras ao escrever. Ele não troca falando, ele troca ao escrever. E ela disse, não, Ana, isso não é dislexia. Isso é como se fosse um déficit de alfabetização. E aí ele tem alguns prejuízos acumulados, sabe? E aí isso aí teria que ser visto com uma psicopedagoga. Mas só que ele já está acompanhado por uma psicopedagoga desde o começo do ano passado. E aí ela não está vendo isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que avaliar, sabe? A gente está sempre avaliando. Isso abriu, o curso abriu muito meus olhos nesse aspecto, porque cada profissional que você convidou para falar também
bem como tudo que você falou, mostra várias outras coisas, sabe? Que a gente não é atento e que, de repente, a criança sempre teve. Flávio sempre teve tiques nervosos. Ele tinha tique, ele tinha manias, ele tinha... Tem até hoje. Se ele escuta uma música no rádio, ele fica repetindo. Ao longo do dia, ele repete aquela música várias vezes. Assim, um pedacinho, sabe? Um refrão. Então, assim, ele tem várias coisas, vários sintomas, que a gente não atribui a isso, sabe? A gente mesmo, por não saber, aí diz, "Ih, que coisa chata, fica repetindo a música o tempo todo, né? Então, assim, a gente às vezes até reclama. Ei, pare com isso. Mas, assim, a gente não atenta que isso pode ser uma coisa que ele faz automaticamente. Tá aqui, tá batendo na mesa, né? Tá fazendo barulho, tá batendo palma. Então, assim, são coisas que eu aprendi com o curso, sabe? Eu não sabia. Também não estava no seu radar, né, Ana? Você também não sabia. Você também... É engraçado, né? Que da mesma forma como você disse que a escola muitas vezes rotula a criança e acha que a criança é terrível, que a criança é bagunceira, que a criança é preguiçosa, desmotivada, enfim, os pais também fazem isso, mesmo sem querer, por falta de conhecimento. Então, A acho que a família criança está faz fazendo para também. irritar. E a família faz e os pais concordam com a família, Isso, né? isso. E às vezes a gente Mesmo está que do o pai lado das não... pessoas que estão julgando, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não é fácil defender uma criança que está o tempo todo fazendo barulho, o tempo todo incomodando, né? Então, assim, e você não sabe como agir também, né? Então, assim, a gente erra muito, erra todo o tempo. Todo dia tá errando e todo dia tá começando de novo. É isso. No fim do dia, você deita a cabeça no travesseiro e você diz, meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso para ele, sabe? Vou fazer as pazes. Aí faz as pazes e começa de novo. Mas assim, a gente... É uma luta diária, mas é muito aprendizado também. É uma prova de amor muito grande. E eu acho que é uma luta diária, Ana, que fica mais leve com o conhecimento, né? Porque assim, a luta diária vai acontecer. Fato. A gente não tem como evitar as turbulências no meio do caminho. Mas, se nós soubermos como atravessar essas turbulências, quais são os recursos, o que a gente vai fazer, aí fica mais fácil. Aí é possível ter essa atitude que você acabou de falar, né? Então, chega no fim da noite, faz uma avaliação do dia, putz, isso só é possível com conhecimento, né? Você só consegue fazer essa avaliação da sua postura quando você se permite e tem bagagem para isso. De dizer, olha, eu acho que eu errei aqui, não devia ter feito isso, deixa eu ir lá fazer as pazes, vou dormir, porque amanhã tem mais. Amanhã, novos desafios, novas lutas, né? E você tem outros filhos que você também não pode descuidar, né? Então, assim, você tem que integrar este seu filho que tem o TDAH com os outros. Os outros também têm que entender como você sobre aquilo. Até para ir direcionando, né? Porque senão ficam muitas arestas também, muitas brigas dentro de casa. Então, assim, você tem que também estar muito alinhado com seu esposo, com as pessoas que lidam com a criança, você tem que estar muito alinhado. Né? A gente faz sempre assim uma reuniãozinha, eu digo que é uma reuniãozinha no fim do dia, eu e meu marido. Olha, hoje vamos fazer isso, amanhã a gente vai fazer isso. A gente errou hoje, pronto, amanhã a gente vai acertar. Amanhã a gente vai fazer diferente com ele. Né? E se programa, olha, vamos dizer isso para esse, que é para ele agir dessa forma. É uma coisa assim meio combinados, né? Combinados. Vou ser sincero, os combinados que você fala, eu falei combinados, agora me lembrei. Os combinados que você fala, eu ainda estou apanhando neles. Porque eu faço aquele combinado, ó, você vai fazer isso, tá certo? Você só utiliza o combinado na frase, Ana Lúcia. Eu uso o combinado na frase, mas eu estou me esforçando. Uma coisa que eu gostei demais, demais, não sei nem se eu posso falar aqui,
Pode. Tudo você Foi, pode. posso, né? Então, ótimo. Foi uma coisa que me ajudou demais, foi aquela ideia que você deu no fim do curso, da gente destinar um tempo para ele. Porque o desgaste é muito grande ao longo da vida, né? Da vida tão pequena deles, mas já é um desgaste muito grande. E às vezes a gente está tão envolvido em reclamar, e aí a gente pega 20 minutos do dia e diz, hoje eu Que não vou é fazer nada, né? 20 minutos. nada, nada. Não, sempre extrapolo, mas porque depois você curte e ele também curte, e você vai vendo as maravilhas que vão vindo daquilo, né? 20 minutos para você dedicar ao seu filho. Eu acho que isso assim, é o óbvio. É o óbvio que você disse. Dedique 20 minutos do seu dia para o seu filho. Flávio adora pintar. Ele percebeu que ele, quando pequeno, não pintava dentro do espaço. Então, ele agora está muito preocupado, porque ele agora está conseguindo, com 12 anos, pintar dentro do espaço. Então, ele está, assim, vibrando com isso. E eu, né, vamos incentivar. Aí, vamos pintar mandalas e mandalas, né? Que é uma coisa ótima, porque ele concentra na mandala e ele pinta e fica lindo, sabe? E eu também. E ali é um momento que você conversa, que você faz um carinho, que você esquece de tudo, todo o resto. Porque ele está concentrado fazendo o que ele gosta. Ele não está fazendo o que você gosta, ele está fazendo o que ele gosta. Então, assim, é uma coisa muito boa, né? Aquele tempo assim. E aí a gente começou fazendo isso, e aí agora ele cobra. Mãe, cadê os 20 minutos? Cadê meu tempo de Cadê meu atenção? tempo? Cadê os 20 minutos? Cadê os 20 minutos? Aí eu digo, vamos. Às vezes eu tô morta de cansada, mas vamos, os 20 minutos não pode faltar. Que lindo, E é assim, é Lúcia. um óbvio, sabe? É um óbvio que a gente não atentou. Poxa vida, 20 minutos no dia. Porque eu passo o dia todo com ele, tirando o período que ele está na escola. Daí para frente, eu tô todo o tempo com ele. Mas esse tempo de qualidade é que a gente não dá. É a gente dá um tempo de reclamar, de ter que fazer isso. Vamos fazer a tarefa, vamos fazer, né? Atividade, vai guardar isso, vai arrumar aquilo. E esse tempo não tem. Então, assim, isso foi uma coisa muito positiva, É. sabe? E você sabe, Ana, pegando um pouquinho o gancho disso que você está falando, eu vejo que muitos pais dizem o seguinte: nossa, mas eu faço de tudo por ele, eu trabalho o dia inteiro para dar as melhores coisas, eu trabalho o dia inteiro para pagar a escola particular, eu trabalho o dia inteiro para dar o que comer, para poder fazer os agrados. Essa criança tem de tudo. E as crianças, elas não querem a escola particular. Elas não querem o arroz da marca XYZ. Elas não querem a melhor carne, o melhor mercado, e nem a melhor casa, e nem a melhor roupa. As crianças querem atenção. As Verdade. crianças querem amor. As crianças querem afeto. As crianças querem carinho. Então, às vezes a gente está fazendo tudo pelas crianças, mas a gente não está oferecendo o que as crianças precisam. Verdade. É verdade. E assim, eles não têm isso dos outros, né? Se nós não conseguirmos dar isso a eles, quem vai dar, Quem vai dar? É isso. né? Então, assim, dos outros eles têm respeito no máximo, tolerância, eles têm reclamação, né? Muitas vezes é isso que eles têm. Reconhecimento, Nunca. amor, nunca. Então, assim, a gente tem que dar isso aí. Porque isso é que vai fortalecendo eles, né? E aumentando o laço com a gente, para que quando eles precisarem da gente, possam contar conosco, né? Isso eu acho uma coisa assim, óbvia. Mas que Óbvio, às vezes não é toda mãe, praticado porque não está no nosso não, radar.
Porque o que está no nosso radar muitas vezes? As preocupações do dia a dia, fazer a criança ir bem na escola, a criança precisa tirar uma nota boa, a criança precisa aprender a obedecer, a criança precisa respeitar. E não está no nosso radar o que é o mais óbvio. E você cansa também, E cansa. né? Você não é a Mulher Maravilha, Exato. né? Você cansa. Então tem dia que quando dorme você diz assim, ai, que coisa boa. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas precisa ter esse momento. E assim, não é um momento só seu, mas é o momento do pai, é o momento da irmã, é o momento do irmão. Ele precisa ter isso de todos que o cercam, né? Como todos nós. Nós não temos isso, né? Dos nossos pais. Sempre tem um momentinho que o seu pai dá atenção, que sua mãe dá atenção, separado até. E aí, assim, o pai também vai fazer isso, que é uma coisa interessante, né? Assim, eu tô passando para ele, eu que fiz o curso, mas eu tô sempre repassando para ele as coisas que eu tô aprendendo, né? Assim, da maneira como agir. E eu acho que a gente tá acertando, sabe? Flávio tá crescendo e, digamos assim, menos. Vamos diminuir esses prejuízos, né? Vamos dar um basta nesses prejuízos e vamos acertar. Daqui para frente a gente vai acertar. Se não é a melhor medicação, se não é a melhor terapia, mas você está tentando acertar. Eu acho que assim, o amor tem que estar ali sempre presente. E assim ele tem que perceber. Porque às vezes você dá o amor, mas a criança não percebe, né? E a criança tem que perceber o amor. Isso é fundamental. E no dia a dia, às vezes, você não tem esse tempo, você não tem essa disposição, você está cansado demais, ainda tem trabalho, ainda tem outras coisas, né? Então, assim, tem os outros filhos. Mas eu acho que isso é fundamental, sabe? Ele perceber, ele sentir isso. E esses 20 minutos são para ele sentir, sabe? E às vezes as pessoas podem achar, mas 20 minutos é muito pouco. Não. 20 minutos de atenção plena ali, direcionada para a criança, é mais do que suficiente para que a criança sinta amor, sinta afeto, sinta o carinho e se sinta importante. É mais verdade. que suficiente. Sabe, Ana Lúcia, as crianças, elas não vão. Não vai ser importante para uma criança ao longo da vida se ela aprendeu a ler com 5, 6, 7 ou 8 anos. Isso não vai definir nada para ela. Não vai ser importante para uma criança se tirou notas 10 na escola, ou se foi a melhor na educação física, na natação, ou se cumprimentou todo mundo quando chegou numa festa familiar. Isso não vai ser importante para a criança ao longo da vida. Mas vai ser muito importante para a criança o amor que ela recebeu, a atenção que ela recebeu, o quanto que essa criança foi validada, encorajada, o quanto que esses pais dedicaram 20 minutos do seu dia para dar essa atenção, esse cuidado. Isso vai fazer toda a diferença na vida de uma criança. As notas escolares, o processo de alfabetização, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, né? Mas tem coisas que não passam, tem coisas que permanecem e tem coisas que a gente leva para o resto da vida. Então a gente precisa plantar boas sementes nas crianças e nos adolescentes, para que eles possam colher essas boas sementes o resto da vida. É verdade. Você está dizendo aí, assim, existe uma expectativa, né, dos pais em relação aos filhos. A gente nunca teve, assim, a gente, na verdade, nunca pensou nisso. Mas a gente nunca teve uma expectativa muito alta em relação a ele. Mas, depois do curso, a gente, digamos assim, a gente quer o melhor para ele.
mas a gente quer que ele se sinta bem. É por isso que a gente está tirando ele dessa escola. Porque a gente acha que ele precisa mais dessa acolhida do que de conteúdo, sabe? Ele precisa mais se sentir querido, se sentir participando, se sentir. Ele é muito ativo, ele é muito agitado, mas ele participa das coisas, sabe? Ele é muito atirado, ele fala, ele é muito impulsivo. Ele é aquele TDAH com todas as letras, sabe? E aí ele precisa disso, se sentir valorizado. E a gente espera acertar dessa vez, né? Porque a gente está sempre tentando e está sempre tentando acertar. Hoje ele não toma mais medicação. Ele não toma, não está tomando o Venvance. E a médica acha que ele está indo direitinho. Vou até conversar com ela sobre isso, mas as outras coisas, as outras, vamos dizer assim, como é que eu digo? As outras terapias que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo enquanto pais de assistência para ele está tendo bons resultados, sabe? E eu acho que, assim, isso é o que importa, né? Sim, com certeza. Isso importa muito. Muito. Verdade. Como você disse, né? Tem gente que, assim, não se dá bem na escola e é um excelente profissional, Exato. né? E tem gente que é o top na sala de aula e se Mas não perde sabe lá. conversar, não sabe se relacionar com as pessoas, né? Então, assim, ser uma pessoa, um aluno nota 10 não significa nada e não é sucesso garantido para ninguém. Flávio sabe conversar com as pessoas. Isso é uma coisa muito positiva nele, sabe? Então, assim, isso é uma coisa. Eu dizia que ele ia ser político. Eu digo, vai ser político, porque tu conversa com todo mundo. E, assim, todo mundo, né? Assim, em primeira mão, acha ele muito desenrolado. Ele é muito desenrolado, aí ele fala com todo mundo, ele ajeita todo mundo, sabe? Ele é muito empático, né? Que é uma característica também, né? Mas aí, assim, a gente passa a enxergar as qualidades também. Porque muitas vezes a gente também só enxerga o defeito, né? Só enxerga, e todos nós temos, né? Isso é uma coisa que todos nós temos, né? Às vezes, assim, é uma coisa que incomoda, mas que a gente não sabe como lidar. Quando você aprende como lidar com aquilo, tudo fica mais leve, né? E É aí você isso. Muito bem, Ana Lúcia. Valeu a pena fazer o curso, entrar para essa turma? demais, demais. Adorei, adorei, adorei. Eu acho que, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Eu acho que na vida de Flávio também, porque ele vai colher os frutos disso também, Vai, né? Com vai. certeza. Que E bom, assim, Ana estou Lúcia. recomendando para todo mundo. Estou recomendando para todo mundo o curso, porque eu acho que é muito importante, inclusive para profissionais. Porque às vezes eu tenho a sensação de que os profissionais não sabem, não têm o conhecimento que você passa no curso. Então, como é que vai lidar com uma criança assim, diferente? Né? Então, assim, tem suas particularidades. Eu acho que o TDAH é uma coisa pouco falada ainda. O TEA já é bem mais, né, Sim. estudado, né? E assim, existe uma coisa um pouco diferente, né? Então, entre o TEA e o TDAH, porque como ontem eu estava vendo um menininho fazendo uma propaganda de um cordão para transtornos invisíveis, uma coisa assim, que Cordão de ele disse. girassol. O cordão de girassol, para transtornos invisíveis, né? E eu achei bem interessante. Assim, eu não sei se até que ponto isso é bom, porque aquela criança vai estar sendo vista.
Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação de algumas pessoas com olhar para essas crianças de uma forma diferente. Sim. Porque quantas vezes você não fica numa fila de banco com a sua criança, e sua criança está ali aperreada, eu quero ir embora, né? E você não tem o que fazer, e ninguém deixa você passar na frente, porque você está com aquela criança impaciente, né? E numa situação dessa, você passa a ter direitos também, né? E é uma coisa boa. Então, a gente está aprendendo todo dia, né? E o Ah, mundo que está mudando maravilha. também, né? O mundo, graças a Deus, está mudando para enxergarmos essas diferenças, né? Que não são só o TDAH, nem Uhum. só o TEA, né? São várias. Hoje em dia, a gente tem muitas diferenças que têm que ser vistas. É isso mesmo, Ana Lúcia. Olha, que delícia te ouvir. Que delícia saber que você, mesmo diante tantas dificuldades e tantos desafios, você conseguiu desenvolver recursos para lidar com tudo isso através do conhecimento. Que delícia saber que você está olhando para o Flávio de uma forma diferente e está podendo fortalecer a relação de vocês. E que tudo isso veio através do conhecimento. Parece, parece que é a pior coisa do mundo, que é a coisa mais complexa do mundo, mas na verdade não é. Se torna quando a gente não sabe o que está acontecendo. É Se verdade. torna algo complexo, difícil, quando você está caminhando no escuro, né? Agora, quando você está vendo uma luz, tudo É fica verdade. mais fácil, você sabe qual caminho seguir. É como eu disse, você não tem controle das turbulências no meio do caminho, mas você sabe pilotar esse avião e sabe como passar por essas turbulências. Isso é o que mais importa. E eu achei muito interessante também na sua fala, Ana Lúcia, que você disse. Eu até consigo avaliar os profissionais que estão atendendo o Flávio, que ajudam o Flávio. Porque você tem hoje conhecimento e você sabe que, putz, acho que isso aqui não está fazendo muito sentido, não. Vamos seguir por esse É caminho, verdade. pelo outro. Eu vou questionar o médico. Será que realmente tem necessidade dessa medicação? Porque o que eu observo no dia a dia é isso daqui. Então, quer dizer, olha só, né? O quanto que o conhecimento é de fato libertador, porque você assume o controle desse voo e os profissionais envolvidos passam a ser apoio e suporte É verdade. nessa trajetória. Na Porque é assim que verdade, tem que ser. na verdade, quem lida com eles sou eu. Você que tá aí todo dia com ele. Com eles sou eu. Assim, o tempo que ele passa dentro do consultório é tão pequeno. E assim, esse médico tem que ser né, Um um super gênio, quase um gênio. milagroso. É verdade, para adivinhar o que é que acontece ali, né? Mas, assim, às vezes a gente até chega no consultório e não lembra de dizer alguma coisa quando sai do consultório. Eita, esqueci de dizer isso, né? Que a gente achou importante. E às vezes a gente fala uma coisa que a gente achava que era e não é. E que não era. Uhum. Não é Exato. importante. Então, assim, eu acho que é muito importante isso. Isso é uma coisa que eu ainda não acabei o curso. Mas Eu você tem acabei. um ano de acesso, Ana Lúcia. Você pode fazer. Mas eu tô correndo porque eu acho que a gente tem que correr mesmo. A gente tá com os prejuízos aí para trás e a gente tem que correr. E eu fiz logo a parte toda, sua eu fiz toda. Mas, assim, essa Tem parte os dos bônus, né? profissionais, Tem muitos bônus. tem muitos bônus, é outro curso. É outro É curso, outro, são praticamente. vários outros cursos, É porque isso cada mesmo. profissional que fala é uma área que você não pensava no assunto e passa a observar aquelas coisas, né? Quando eu vi a fono, aí eu disse, eita, será que ele tem dislexia? Vou atrás, sabe? Então já fiz uma avaliação e a fono disse que não é exatamente aquilo, né? Então, assim, foi ótimo, porque aí atenta para algumas coisas que você nem sequer pensava. Nem fazia menção, né? Nem imaginava. Nem imaginava, mas que assim, no fim das contas, você junta tudo e agora você é outra pessoa, né?
É mais isso. sabida. Ah, que linda! Isso é Olha, ótimo. continue nesse movimento crescente de aprendizagem. Isso é muito importante, né, Lúcia? Porque é isso que vai diminuir tanto os prejuízos quanto os sintomas do TDAH do Flávio. Parabéns, parabéns Muito pela obrigada. Muito obrigada. determinação, pelo comprometimento com você mesma, né? Não é nem somente com o Flávio, mas é com você, primeiramente. Porque assumir esse papel de mãe aprendiz demanda muito da gente. Quando a gente entende que não é porque nós somos mães que nós sabemos de tudo e que nós estamos sim numa jornada, num movimento crescente de aprendizagem, né? Então eu acho que isso é muito importante. Parabéns, viu? Continue sempre e conte comigo para o que for preciso. Com certeza. Eu queria lhe agradecer muito, 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 porque eu acho que você faz um trabalho maravilhoso para tantas mães que se veem perdidas. Porque eu acho que é mais ou menos isso o que a gente sente. A gente se sente perdida diante de uma situação. É assim, eu não sei ser mãe. Mesmo eu já tendo sido mãe, eu não sei mais ser mãe. Entendeu? Então você se sente falida enquanto mãe, né? E assim, você nos coloca de volta no, no Eu ringue de resgato novo. Vamos à vocês, né? luta. Resgata a gente, exatamente. E assim, isso é fantástico. Ah, Muito obrigada. obrigada também. Obrigada também. E eu sinto isso mesmo, mães perdidas e esse convite, né, para o resgate, ele é muito importante, porque ele salva não só a vida da mãe, mas salva a vida da criança, do adolescente, da família, porque tudo Da melhora, família. né? É verdade. É verdade. A família passa a ser uma família, Exato. né? Porque há muitas vezes, em muitas situações, eu me senti assim, é, isolada. Eu sou a mãe, aquele é o filho, cada um vivendo uma vida dentro de casa, né? E assim, quando você faz isso, a gente integra, porque a gente, enquanto pais, a gente quer que seja tudo integrado, né? E aí a gente vai usando os artifícios, os meios para fazer essa ligação mesmo. Isso é importante, É né? isso O mesmo. crescimento de todo mundo. É isso. Obrigada, Ana Lúcia, por compartilhar sua história, a história do Flávio. E tenho certeza que esse é só o início de muitas transformações que vocês ainda vão alcançar daqui para frente. Com certeza, com certeza. Obrigada Um mesmo, beijo, viu? viu, Obrigada para mesmo. vocês todos aí. Beijão. Beijão para vocês também. Para todas que fazem aí também, né? A Paula Frati. Beijo, querida. Até. Beijo. Ai, que delícia, gente! Ouvir. Sabe que o que mais me emociona no relato dos meus alunos, das minhas alunas, enfim, eu falo alunas porque tem mais mães do que pais, mas temos também pais no curso. O que mais me emociona é ver as relações entre pais e filhos sendo transformadas. O que mais me emociona é quando os pais passam a olhar para os seus filhos de uma maneira mais empática, de uma maneira mais compreensiva. O que mais emociona é quando eu vejo pais enxergando o TDAH como uma vírgula na vida daquela criança e não como um ponto final. Quando eu vejo pais dedicando tempo de qualidade, ressignificando o amor, o afeto, a paciência, desenvolvendo mais paciência. Isso é o que mais me emociona. Eu sei que o que mais te incomoda no seu filho são as dificuldades escolares, os problemas do comportamento, a desobediência, o comportamento desafiador. Eu sei que é isso que são essas questões que mais te preocupam. Mas o que mais me preocupa, enquanto psicóloga, enquanto neuropsicóloga, enquanto pessoa e enquanto mãe, é ver a sua relação sendo destruída. A relação que você está desenvolvendo com o seu filho. Isso é o que mais me preocupa. Porque a relação entre pais e filhos
ela determina muito a vida de um ser humano. Muitos adultos estão devastados emocionalmente, inseguros, frustrados, com várias vivências de fracasso por conta das suas relações com os seus pais, que não foram fortalecidas lá na infância. Então, é por isso, e também por isso, na verdade, que o curso Fazendo as Pazes com o TDAH existe, para te ajudar a ressignificar a relação que você está construindo com o seu filho. Muitas vezes você erra sem saber que você está errando. Você não erra de propósito. Você não estaria aqui comigo hoje nesta live porque você gosta de errar. Você erra sem saber, você está tentando fazer o seu melhor. Mas às vezes isso não é suficiente. Então, as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas. Se você quer fazer parte da próxima turma, comenta aqui, eu quero. Se você quer falar com a minha equipe e obter mais informações, comenta aqui, eu quero. Porque eu vou te mandar um direct. E através desse direct você vai conseguir ter acesso à minha equipe e tirar todas as suas dúvidas, saber os valores, forma de pagamento. Você vai ter todas as informações através desse contato, tá bom? Você pode mudar toda essa história. Esse poder está nas suas mãos. Você pode se tornar o piloto desse voo e deixar de ser aquele passageiro que não sabe para onde está indo, que só tem que confiar. Pronto, acabou. Não, você não precisa ser só a pessoa que confia e pronto, acabou. Você pode ser o comandante desse voo. E como eu disse a Ana Lúcia, você não terá controle das turbulências que você vai encontrar no caminho. Mas você saberá como atravessar essas turbulências. E isso faz muita diferença. Então, fica aqui o convite para você fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Tô te esperando lá, hein?